Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, como diz a própria Bíblia Sagrada, estamos vivendo dias de luta, mas nós não podemos perder o ânimo nesta caminhada onde Deus ele tem nos dado sempre a oportunidade de continuarmos andando em meio às lutas e os vendavais do dia a dia. Quero deixar uns versículos da Palavra de Deus que sirva de base para a nossa meditação e reflexão de hoje, onde a Palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, onde o Senhor disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observa que dentro desse contexto onde Jeremias escreve, e o povo vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, crises política, crise moral, crise espiritual, mas a gente observa que Deus ele sempre tem uma palavra que vai nos motivar, que vai nos conduzir justamente a um alvo, um propósito que nos leva a refletir a nossa atual condição no sentido de como nós estamos servindo a Deus. E o Senhor lhe declara ao povo de Benjamim, dizendo: olha, e eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vós, são pensamentos bons e não mal. Os planos que o Senhor tinha para o seu povo eram planos bons, eram bons pensamentos. O que Deus, na verdade, queria que o seu povo fizesse era reconhecer a grandeza do Deus de Israel e confessar Ele como o único Senhor, como o único Deus das suas vidas, e só Ele devereis prestar cultos. E a gente observa justamente o que Deus está trazendo para o seu povo, é que houvesse entre eles esse consenso, essa reconciliação, essa mudança de conduta, de condução deles e em relação ao servir a Deus, obediência. Deus queria que o povo se voltasse para Ele, porque os pensamentos que Deus tinha a respeito do povo eram pensamentos bons, que o povo eles viesse prosperar, que o povo eles viesse realmente confiar em Deus, porque Deus estava dando a ele esperança de um futuro melhor. A gente confere em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que as situações ela venha trazer para nós um desnorteamento, venha trazer para nós afligir ou tentar nos, de uma certa forma, nos desanimar, corromper esse homem natural. E Paulo ele traz essa ideia em 2 Coríntios 4,16, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos o desgaste, o interior estamos sendo renovados dia após dia. A primeira palavra que Paulo fala aqui é que não desanimamos, que nós não venhamos perder o ânimo, que nós não venhamos ficar desiludido, esvanecido, estático, apático. Paulo diz: não venhamos desanimar, não desista, né? Essa expressão. Ainda que esse homem exterior se corrompa, ainda que ele se desgaste, ele diz: mas esse homem interior, esse homem se renova dia após dia. Então a confiança que o desgaste do tempo, do dia a dia, as lutas, as batalhas, a adversidade, tudo isso traz um desgaste para esse homem exterior. Mas o que Paulo está dizendo é que esse homem interior,
ele se renova, ele tem essa capacidade de renovar suas forças, ele tem a capacidade de renovar os seus ânimos, ele tem a capacidade de renovar as suas ideias, de revigorar novamente, esse homem ser restaurado de dentro para fora. Paulo traz essa ideia que o que vai nos levar realmente ter essa restauração é justamente não perder o ânimo, é não desanimar. A gente observa Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Filipos, Paulo diz que estava convencido de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo. Paulo ele tem tanta certeza, Paulo ele tem tanta convicção de uma restauração, de um levantar, de pessoas ter essa capacidade em Deus de se levantarem da condição da onde eles se encontram. Paulo ele tinha tanta convicção disso, porque a gente observa que os dias que Paulo estava vivendo eram dias trabalhosos, eram dias difíceis. As pessoas saíam de casa, mas elas não tinham certeza que iam voltar. Paulo iria pregar um sermão, mas ao término desse sermão ele não saberia se eles tinham condições de voltar para casa vivos. Por quê? Porque alguém poderia aceitar, mas como outros também podiam rejeitar o sermão. E por muitas vezes Paulo foi jogado de penhasco abaixo, Paulo foi açoitado, Paulo foi apredejado. Então ele saiu com uma convicção: nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos divulgar o evangelho. Agora, quanto à volta, isso vai depender de Deus. E Paulo, ele, diante de situações como essa, Paulo diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele há de completar até o dia de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: o Deus que começou a trabalhar, agir, começou a aperfeiçoar a vida de vocês, eu tenho tanta convicção que esse Deus que começou, ele vai terminar essa obra, que nada podia permear a mente de Paulo na questão de dúvida. Ele disse: não, eu tenho minha convicção, eu estou convencido pelo Espírito de Deus que o Senhor vai completar esta obra, o Senhor vai concluir, porque Deus, irmãos e queridos ouvintes, Deus não deixa nada pela metade. Nada que Deus começa fica incompleto. Ele começa e finaliza. Então Deus ele nunca começa uma obra e deixa ela inacabada. Ele sempre deixa ela em perfeitas condições. Deus age ao nosso favor. Deus ele age na nossa vida para que nós tenhamos uma vida conduzida pelo Espírito Santo, e a nossa vida glorifique a Deus. Nas lutas, nas dificuldades, mas o nome de Deus é glorificado. O que nós não podemos é perder o ânimo e ter aquele pensamento: será que vai dar certo? Será que aconteceu? Será que vai acontecer? Não, com Deus não funciona assim. Com Deus se creres, verás a glória de Deus. Se tudo é possível ao que crê, é isso que a Bíblia diz. Então, qual é a nossa participação nessa obra? É crer, acreditar, não desanimar, não perder o ânimo, é estar firme. Como diz o escritor aos Hebreus: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então essa caminhada, ela não pode ser ofuscada na caminhada, que uma vez nosso olhar estando fixado em Deus. A gente observa o Salmo 138, versículo 3, o salmista diz: quando clamei, tu me respondeste e deste-me força e coragem. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que dobra os seus joelhos,
e clama a Deus por uma intervenção de Deus, por uma ação de Deus. Ele diz: quando clamei, tu me respondeste. É o interessante que ele diz que o Senhor deu força e coragem. Então você pode estar passando por um momento tão difícil que você pode dizer: eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem, o tempo se fechou para mim, eu sou um caso perdido, não tem mais jeito. O salmista diz: quando clamei, tu me respondeste, e ele deu força para ele, me deu força e coragem, e deste-me força e coragem. Observe o levantar dessa pessoa. Novamente ele estava disposto a andar, ele estava disposto agora a ver a ação de Deus em prol da sua vida. E o Paulo, ele escrevendo para Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7 da segunda carta, Paulo diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, ele não deu poder, Deus não deu um espírito de covardia, mas o espírito que Deus colocou em nós, um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio. Ou seja, qual é o poder? O poder que o Espírito nos dá é de nos reerguer, é de colocarmos, de levantarmos a nossa cabeça, é de uma reconstrução, é de um equilíbrio, é de amor, é de sempre estar pronto para continuar, por mais difícil que seja. Eu vou conseguir, eu vou andar, porque o amor de Deus que está em mim, ele me dá condições para me seguir avante, para mim continuar nessa minha caminhada. Não foi espírito de covardia, recuar no tempo da aflição, esvanecer no dia da dificuldade, recuar no dia da luta. Esse espírito não opera em nós. O que opera em nós é o espírito de amor. O que opera em nós é um espírito de poder, o poder de reerguer, de levantar, de continuar, de acreditar, de sempre andar avante, de perseverar, de buscar em Deus a cada dia uma saída, uma mudança. É o espírito que me conduz, é esse espírito de ousadia, de coragem, esse espírito de amor, que me leva a entender que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. É esse espírito que opera em nós. Para encerrar, o salmista no Salmo 27, o verso 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então o salmista, ele faz aqui duas interrogações. Primeiro, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele diz: de quem terei medo? Se o Senhor é a luz e a salvação, ele diz: olha, eu não tenho medo de nada. De quem que eu vou ter medo? Vou ter medo do quê? Da luta? Da aflição? Eu vou ter medo das dificuldades? Vou ter medo das crises? E aí, a parte B diz assim: o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se o Senhor é um lugar de refúgio, como o próprio salmista diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, se o Senhor é o nosso refúgio, de quem terei medo? Primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Confiar em Deus. Temos que ter nele essa confiança. Temos que depositar em Deus a nossa confiança. Hoje, a nossa saída é Deus. A nossa dependência de Deus. A nossa busca por Deus, para que o Senhor venha nos dar condições
de continuar andando, de continuar a caminhada que Ele nos ordena para que nós andamos. Você é importante para Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a Igreja de Cristo, o povo de Deus, os cristãos, eles sempre passaram por dificuldade, mas eles sempre venceram. Sempre passaram por adversidade, mas com coragem, com confiança. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso. Você, tudo pode naquele que te fortalece. Se você ler essa carta, capítulo 4, você vai entender por que Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Os versículos anteriores falam de lutas, de adversidades que Paulo estava passando, mas quando ele chega no versículo 13, ele diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nada do que me aconteceu foi para me tentando me reprovar, me parar, mas a minha confiança ela é tão grande em Deus que nele tudo posso. Deus me fortalecendo, Deus me conduzindo, Deus ele sendo o meu guia, o Senhor sendo a minha esperança, se o Senhor for meu porto seguro, nele eu tudo posso. É por isso que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tem umas versões que dizem assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se a tua confiança está em Deus, nele, você pode todas as coisas, porque nada é maior do que Deus. Nada é superior do que Deus. Se você está em Deus, ele diz, nele, eu posso tudo. Vem vitória, alegria, esperança, gozo, paz, entendimento, refúgio, fortaleza. Nele eu posso tudo isso. Eu posso usufruir de tudo isso que ele me dá, porque é ele que me conduz. Paulo tinha esse entendimento, e isso movia Paulo de ir para as lutas, de enfrentar as prisões, ser esbofeteado. Ele diz, olha, essas coisas acontecem, mas se eu tenho alguma coisa que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo ele era tão convicto de que em Cristo ele tinha condições de dar um passo a mais. Ele tinha condições de em Cristo ele ir um pouco mais avante. Algumas questões eu não vou mais nem por minha causa, eu vou por causa dele. Paulo diz, olha, eu já não faço mais o que eu quero. Eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então por ele eu vou, porque nele eu posso. Então que Deus abençoe você. Que Deus lhe dê muita graça. Acredite, confie. Faça dessa palavra um manual para a sua vida. Nele eu posso todas as coisas. Em Cristo eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá graça, naquele que me sustenta, naquele que me dá alegria para viver, naquele que me dá confiança para continuar. Nele eu posso. Faça dessa palavra o seu manual de fé, de esperança, de confiança. Deus, Cristo Jesus, Ele é o alimento para o faminto, Ele é a força para o cansado, Ele é a água para o sedento. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Confie nele. Deposite a sua confiança em Deus. Que